Olá, meu nome é Iveraldo Guimarães e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre avaliação e análise de impactos ambientais com essa nossa competência. O diagnóstico ambiental do meio biológico foi realizado nas áreas de influência, onde se implantará o empreendimento, que se caracteriza por sua semiaridez. A Caatinga é um dos ecossistemas presentes na região. Assim, iniciaremos essa nossa competência assistindo um vídeo que trata de uma breve descrição desse tipo de vegetação tão peculiar. Vamos lá! A Caatinga ocupa quase todo o Nordeste brasileiro e o Nordeste de Minas Gerais. O clima é semiárido, com chuvas irregularmente distribuídas e temperatura média de 27 graus. A umidade relativa do ar é baixa e o solo, em geral, é bastante pedregoso e pouco profundo, retendo pouca água. Em certos trechos, nem existe cobertura vegetal contínua e a rocha fica visível. Dá para ver que a vegetação da Caatinga está bem adaptada a esse conjunto de fatores. Aqui em Acari, no Rio Grande do Norte, eu vi plantas com caules, raízes e outras estruturas subterrâneas que armazenam água e nutrientes. Existem vegetais que não têm folhas, como o mandacaru e o xique-xique, e outros que as perdem durante a seca. Os animais desenvolvem estratégias para viverem nesse ambiente, como os insetos e os anfíbios, que diminuem as atividades nas horas mais quentes, ou como o mocó, que se esconde em buracos no solo ou sob lajes de pedra durante o dia. Esse vídeo que você assistiu mostra como está fragilizada a Caatinga no Nordeste brasileiro, ameaçada com o desmatamento. Por essa razão, aumenta a importância do diagnóstico ambiental do seu meio biológico para a nossa futura avaliação dos eventuais impactos. O ecossistema terrestre, realização do levantamento biológico da área, caracterizando e analisando seu ecossistema terrestre. Com relação à flora, o diagnóstico realizado contemplou o mapeamento da densidade vegetal, a busca por espécies raras ou em extinção e identificação das espécies. Quanto à fauna presente, foi realizado um inventário das espécies de vertebrados e invertebrados, classificando-as em ordens e famílias, agregando os aspectos de sua ecologia, com as informações básicas obtidas. A flora, realizado com ênfase na identificação das espécies presentes, tanto na ADA quanto nas AID e AI, utilizando materiais e equipamentos específicos. Para a realização desse levantamento florístico, além das pesquisas em campo, foram levantados dados secundários obtidos na literatura especializada, tais como mapas gráficos, imagens, livros. Os materiais e equipamentos utilizados na realização do trabalho foram binóculos, canetas, facão, guias de identificação, fita, laptop, máquina fotográfica, pranchetas, trenas e mais alguns outros. O diagnóstico das áreas de influência identificou algumas espécies vegetais, além da algarobeira, a Prosopis juliflora, tais como o pirrichio, a Erisene portulacoides, o algodão de seda, Calotropis procera e espécies de gramíneas. O diagnóstico florístico identificou o pirrichio como uma das espécies presentes na área de implantação. Essa planta, por sua característica de ser tolerante à salinidade e propagar-se com facilidade por meio de suas sementes e até pela fragmentação de seu caule, pode servir como matéria-prima para um enrocamento natural das paredes dos viveiros e dos canais da fazenda. Ela mitigará eventuais erosões, evitando turbidez nas águas drenadas. A fauna terrestre. A ADA caracteriza-se pela ausência de uma cobertura vegetal densa e, por essa razão, a sua fauna não se mostrou significativa. A diversidade da fauna realmente não se mostrou significativa na ADA, porém se estende para as áreas de influência direta e indireta. Mas você deve estar se perguntando, qual a metodologia empregada para realizar esse inventário? Foram feitas observações em campo,
entrevistas com moradores e trabalhadores locais que informaram sobre animais avistados na área, além de pesquisa bibliográfica. E para a captura dos espécimes de répteis, formigas, besouros e até pequenos mamíferos foram utilizadas armadilhas. Identificação e classificação. O resultado do diagnóstico da fauna e da flora terrestre foi apresentado em relatórios, com as espécies identificadas e catalogadas, com suas respectivas famílias, ordens e nomes vulgares. Com relação à classificação, a fauna se constitui de aves, é a avifauna, répteis, ectofauna, insetos, entomofauna, pequenos mamíferos, a mastofauna. Os espécimes identificados são relacionados com suas ordens, famílias, espécies e nomes vulgares, como por exemplo a rolinha branca, que pertence à ordem Columbiformes, a família Columbidea e espécie Columbina picuí, ou o maribondo, que pertence à ordem Hymenoptera, família Vespidia e espécie Polistes canadensis. O interrelacionamento entre as espécies das áreas de influência. Caracterização das espécies com seus hábitos ecológicos em seu meio ambiente. Biocenose é um dos mais importantes estudos do diagnóstico ambiental referente ao meio biótico. O termo biocenose foi criado pelo zoólogo alemão Carl Moebius, ainda em 1887, para ressaltar a relação de vida em comum dos seres que habitam determinada região. Como fatores relevantes nesse estudo de interrelacionamentos, podemos ressaltar a coexistência e o equilíbrio ecológico. A dinâmica dessa biocenose ocorre entre as populações de espécies vegetais e animais e dessas populações com o ambiente dos ecossistemas sob influência do empreendimento. Caatinga, manguezais. Caracterização da biocenose. O xeromorfismo, por exemplo, o mandacaru, Cereus jamacaru. Se o xeromorfismo é um fenômeno simbólico da biocenose, as plantas cactáceas são seus principais atores. Na semiaridez da região, o mandacaru desenvolveu raízes que se aprofundam no solo para encontrar água nos lençóis subterrâneos. Para armazená-la, arquitetaram caules carnudos e suculentos. E quando os herbívoros sedentos em busca de água a procuram, encontram uma barreira de defesa formada por espinhos resinosos e até tóxicos. Aí está um perfeito interrelacionamento ecológico entre o clima, a geologia, a fauna e a flora. Coexistência e equilíbrio entre as espécies. O fenômeno da polinização, por exemplo, as abelhas. A polinização consiste na ação da abelha ou de outro ator em coletar o néctar da flor e em troca impregnar-se de pólen para transferi-lo a outra flor. Ela necessita das flores para obter recursos alimentares para si e para suas crias, na forma de pólen, néctar e até óleo. E as flores necessitam delas para a sua reprodução. A dinâmica da biocenose depende de fatores físicos e químicos do meio ambiente. A exemplo do tipo de solo ou salinidade da água, além de ser afetada por fatores climáticos, como a temperatura ou a umidade. Identificação. Identificação das espécies indicadoras, animais ou vegetais, de qualidade ambiental nas áreas de influência do empreendimento. Ela é capaz de fornecer informações sobre os ambientes, por exemplo, os insetos. Essas espécies indicadoras são capazes de fornecer informações sobre o ambiente que ocupam, desde dados relativos às condições ambientais, mudanças em seus hábitats, contaminação, degradação, poluição ou reabilitação de seus ecossistemas. Os peixes invertebrados, por exemplo, eles pertencem a grupos que respondem a diferenças sutis aos impactos direcionados ao seu ambiente. Classificação. Sentinelas preveem ameaças ao seu ecossistema. Exploradoras reagem positivamente a uma perturbação. Acumuladoras indicam bioacumulação. Sensíveis modificam o seu comportamento quando sob impacto. Detectoras respondem a mudanças ambientais. As libélulas da ordem Odonata são consideradas bons indicadores ambientais.
pois estes insetos passam sua fase jovem na água, sendo essa a fase mais longa do seu ciclo de vida. Elas funcionam como bioindicadores de qualidade da água, pois necessitam de condições específicas para completar seu ciclo de vida. Algumas espécies indicam tipos específicos de alterações no ambiente, como por exemplo, a alteração na vegetação ciliar. Espero que tenha sido proveitoso para você conhecer sobre a caracterização da biocenose ou sobre as espécies indicadoras de qualidade, essas nossas sentinelas contra os ataques ao meio ambiente. Até a próxima!